Olá, seja bem-vindo ao canal Conectados com Deus. Nesta nova série do programa Segredos Revelados, estamos desvendando o conteúdo biográfico, teológico dos 357 versículos do livro do profeta Daniel, em toda a sua unidade, revelação profética e histórica. Mencionamos que a organização desse livro não segue um critério cronológico, mas o estilo literário. Por exemplo, os episódios registrados nos capítulos 5 e 6 narram acontecimentos posteriores aos descritos no capítulo 7. E em que momento da história estamos agora? Essa resposta está no estudo do capítulo 7. Vamos a ele? Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiram do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão, que tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu o coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que lhe foi ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Daniel capítulo 7, versículos 1 a 8. Depois de receber esta visão da terra e de 4 animais terrestres, Deus concede outra visão agora do céu. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, os seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. Diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Temos aqui uma revelação do trono celestial, onde Deus é revelado como um ancião pleno de dias, ou seja, um ancião que detém o controle do tempo. Ele é o autor do tempo. Suas vestes brancas, semelhantes à neve, seus cabelos alvos como a lã, representam o seu caráter eterno. O trono envolto em labaredas de fogo são símbolo de sua onipotência. Milhares de anjos se inclinavam reverentemente diante dele em santa adoração. E os livros que registram fielmente as ações de todos os homens foram abertos em juízo. E o juízo investigativo foi então iniciado. Agora, a atenção de Daniel é voltada novamente à terra. Vejamos. Mas eu segui observando, portanto, as palavras arrogantes que o chifre pequeno exclamava e chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal fosse morto e o seu corpo fosse destruído e lançado ao fogo ardente.
Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. Daniel capítulo 7, versículos 11 e 12. Este parêntese profético foi inserido para demonstrar que o quarto animal seria um poder que exerceria seu poder próximo aos acontecimentos da mudança dos tronos no céu e da obra do juízo descritos nos versículos anteriores. Vejam a conexão dos acontecimentos terrestres e celestiais presentes neste capítulo. Eu continuava contemplando minhas visões noturnas quando vi alguém semelhante a um ser humano que vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo o que eu tinha podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Acabamos de ler Daniel capítulo 7, versículos 13 a 18. Depois de visualizar o ancião pleno de dias, o profeta vê clara e distintamente um ser semelhante a um ser humano que vinha nas nuvens dos céus. E a ele foi outorgada a autoridade, a glória e a posse do reino. E todos os povos da terra o serviram. O seu domínio seria um domínio eterno e indestrutível. Esse personagem, inequivocamente, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas e os 4 animais que subiram do mar grande? O que representavam? Nas Escrituras, as águas representam povos, nações, línguas. Temos essas evidências bíblicas sobre esse fato ainda no livro do Apocalipse. Me acompanhem. Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Vamos a outro versículo. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Isaías capítulo 17, versículo 12. Vamos conhecer os símbolos proféticos descritos por Deus nesta visão dada ao profeta Daniel por meio destes 4 grandes animais, diferentes um do outro, que subiram do mar, representam 4 reinos. Acompanhe-me na seguinte releitura dos versículos. Vamos lá. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão que tinha asas de águia. Eu o contemplei em certo momento, as asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu o coração de homem. Daniel 7, verso 4. O leão alado não é apenas o rei da floresta, mas aqui o rei das nações, Babilônia, a rainha das nações que governou entre os anos 606 a 539, é aqui representada. Conquistou Babilônia as regiões do Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, da Ásia Menor, a Turquia e o Egito. O segundo animal foi descrito no versículo 5. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido como um grande urso. Ele se ergueu de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que lhe foi ordenado, levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Daniel 7, verso 5. O urso é um animal lento, mas voraz. Aqui temos a representação do império dos reinos da Média e da Pérsia. As 3 costelas na boca tipificam as 3 nações conquistadas pela colisão dos medos e persas, a Babilônia, o Egito e a Lídia. Os medos e persas governaram universalmente entre os anos 539 a 331. Então surge outro poder simbolizado pelo terceiro animal. O versículo 6.
Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. Esse imenso leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, com uma incrível autoridade para governar, é aqui a representação da supremacia do Império Grego e Macedônico de Alexandre o Grande, entre os anos 331 a 168 a.C. Este também é chamado e conhecido como período helenístico, onde os gregos difundiram sua cultura, sua filosofia e o seu idioma. O lema macedônico era falar grego e viver como os gregos. Grandes filósofos gregos impactaram profundamente a cultura ocidental. Sócrates, o grande questionador do mundo. Platão, o amplo, nascido em Atenas. Aristóteles, o tutor de Alexandre o Grande. A inteligência e o gênio estratégico de Alexandre se tornaram lendários. Alguns de seus contemporâneos chegaram a supor que ele fosse filho de Zeus, o líder dos deuses do Olimpo. Na verdade, Alexandre não era um deus, nem um semideus, mas apenas um homem com qualidades excepcionais. Ainda assim, um homem. Aos 16 anos de idade, quando seu pai Felipe Caolho liderou um ataque contra a cidade de Bizâncio, atual Istambul, na Turquia, em 340 a.C., Alexandre assumiu temporariamente o reino da Macedônia. Alexandre também auxiliou o pai na batalha de Queroneia, liderando a cavalaria. Quando Alexandre subiu ao trono, se mostrou violento, mas também extremamente culto e sofisticado. Ele adquiriu uma sólida formação cultural graças às aulas que recebeu de Aristóteles, seu tutor, um dos maiores filósofos da antiguidade. Aristóteles estudou na Academia de Platão e foi um importante filósofo grego. Alexandre tornou-se rei aos 20 anos de idade e em apenas 12 anos conquistou mais de 8.200 km². Nada na história do mundo pode ser comparada à velocidade com que Alexandre vencia as nações. As manchas do leopardo representam 2 características do reinado de Alexandre. Primeira, são emblemas das diferentes nações que formaram o reino macedônico, as regiões da Grécia e da Anatólia, tais como Cária, Tessália, Troia e Esparta. Segunda característica, revela a personalidade de Alexandre, ora gentil, ora cruel, ora sóbrio, ora embriagado. A Batalha de Granico, em maio de 334 a.C., foi a primeira grande vitória de Alexandre da Macedônia. Naquela batalha travada no noroeste da Ásia Menor, perto de Troia, Alexandre venceu a força dos sátrapas persas aliadas ao soberano persa Dario III. A Batalha de Gaugamela, ou a Batalha dos Gaugamelos, travada em 331, foi outra grande e decisiva batalha de Alexandre, derrotando Dario III da Pérsia. A batalha também é chamada a Batalha de Arbela, onde apenas 30.000 gregos combateram 600.000 persas e obtiveram uma incrível e improvável vitória. A narrativa sobre o primeiro encontro de Alexandre com os judeus está registrada tanto no livro do Talmude quanto no livro da Antiguidade do historiador judeu Flávio Josefo. Em ambas as narrativas, o sumo sacerdote do templo em Jerusalém, temendo que Alexandre destruísse a cidade, saiu a encontrá-lo antes que ele chegasse em Jerusalém. A narrativa descreve como Alexandre, ao avistar o sumo sacerdote, desmontou e inclinou-se perante ele. Alexandre raramente se curvava para alguém. Na narrativa de Josefo, quando seu general Parmério lhe pediu para explicar a sua atitude, Alexandre respondeu: "Eu me inclinei não perante ele, mas perante aquele Deus que honrou com o sumo sacerdócio, pois eu vi esta mesma pessoa num sonho com essa mesma roupa." Alexandre interpretou a visão do sumo sacerdote como um bom presságio e assim poupou Jerusalém, absorvendo pacificamente a terra de Israel em um crescente império. A história registra que o domínio de Alexandre foi distribuído pela Macedônia, Grécia e o Império Persa. Ele incluía o Egito e se expandiu para o leste da Índia. Foi o maior império do mundo até essa altura.
Seu domínio foi sobre toda a terra, no sentido de que nenhum poder na terra era igual a ele. Alexandre nasceu em Pela, capital da Macedônia, e morreu na Babilônia aos 33 anos de idade. Alexandre faleceu em meio a uma ardente febre, possivelmente malária. Seu sistema imunológico, fragilizado pela intemperança, o levaram à morte. Enquanto sucumbia no leito de morte, seus 4 generais desfilaram diante dele. Em resposta, Alexandre acenou a cabeça. Não lhe foi possível falar, não indicou ninguém para sucedê-lo. Seu reino então estava dividido em 4 partes, assim como o leopardo possuía 4 cabeças na profecia. Resta-nos desvendar os segredos revelados dos símbolos do 4º animal, mas isso ocorrerá apenas em nosso próximo programa. Continue conectado a esta série e vamos desvendar o conteúdo profético do livro de Daniel. Até breve e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.